Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos realizar a correção das páginas relacionadas a Roma Antiga, e vamos fazer algumas observações. As correções, como eu sempre digo, pega o livro, dá pause nas questões, corrige as questões caso esteja incorreta, ou então complementa, uma revisão, material que esteja toda feita as respostas da forma mais adequada, tá certo? Vamos lá, vamos iniciar. Bom, primeira questão é para vocês fazerem responder nas colunas, na verdade nas linhas. Completar. Primeira, complete as frases usando as palavras abaixo. Somente os podiam participar da política em Roma durante a monarquia. Então, somente os patrícios. Quem eram os patrícios? Vamos lá lembrando, né? Então, nós tínhamos os patrícios, nós tínhamos os clientes, nós tínhamos os plebeus, escravos, como tem na própria questão aqui, né? Falando também da escravidão, essa questão. Então, os patrícios eram considerados cidadão, aquele, né, vindo da aristocracia, aquele que tinha um poder de participação, de decisão nessa sociedade. Então, item A, a gente coloca aí os patrícios. Item B, durante o período republicano, os romanos expandiram seu território por toda a Península Itálica. Lembra que a gente colocou toda... Eu coloquei o mapa para vocês, pra gente ter noção de espaço. A Península Itálica, a extensão que chega, que alcança o Império Romano. E tem que ser, as guerras púnicas aconteceram entre os exércitos de Roma e o da cidade-estado de Cartago. Lembrando que Cartago, né, ficava no norte da África, representava uma ameaça aos interesses de Roma pelo domínio. Eles tinham um conflito justamente pelo domínio das rotas comerciais. Então, por esse fator aí, o interesse econômico, acontece esse conflito entre Cartago e Roma. Cartago, ela acaba perdendo e é derrotado. Uma derrota muito forte para Cartago, destruída, e escravizados as pessoas de Cartago. Enfim, então essa guerra é chamada púnica porque os romanos chamavam os povos de Cartago. Item D, o aumento da escravidão. A última questão aqui dá para... O aumento da escravidão foi uma das consequências do expansionismo romano. Basicamente, a gente vai lembrar daquela ideia que eu sempre estou trazendo para vocês. Então, a ideia de expansionismo romano, a ideia de conquistar mais território, fazia com que eles dominassem outros povos. Como é que acontecia a escravidão? Povos dominados eram escravizados, perdeu em guerra, então se tornava escravo. Dessa forma, muitas das pessoas, a mão de obra de Roma era escrava devido ao seu potencial de expansão. Se a gente voltando para aquele mapa de extensão do Império Romano, então eram muitas cidades dominadas, muitas cidades-estado dominadas. Então, quanto mais cidade-estado dominada, mais escravos, garantindo aí a grande quantidade de mão de obra escrava do Império Romano. Segunda questão, vamos para a segunda. Observe a imagem e responda as questões. O que a imagem representa? Bom, gente, a imagem aqui ela representa o combate dos gladiadores. Os gladiadores que são grande referência do Império Romano. Que pessoas exerciam essas atividades em Roma? Então, escravos, as pessoas prisioneiros de guerra, enfim, né? Era as pessoas que normalmente eram os gladiadores. Que atividade exercia? Acabei de responder, né? Então vamos para a terceira questão. Responda no caderno as questões com base na linha do tempo apresentada na página 305. Com certeza vocês voltaram aí a página, fizeram a leitura. Importante fazer a leitura. Só aqui fazendo observação, importantíssimo nesse momento também fazer a leitura do material didático, observar
para se ter, tem alguma dúvida na página tal, tirar a nota quando volta lá no Meet, que a gente tem um momento de interação, falar lá com a gente, dividir os questionamentos lá no Meet, é importante, tá certo? Fazer a leitura, entender e tirar dúvida também lá no Meet. Mas vamos para cá. Item A. Que determinações permitir que os plebeus participassem da política e Roma? O tribunato da plebe era importante nesse sentido também. E a lei Hortência, que garantia que todas as decisões tomadas fossem através, né, de votação. Então, o tribuno da plebe e a lei Hortência que tinha esses interesses, esses focos aí na participação dos plebeus. Também nas demais, né? Também no que a gente vai já destacar e que vocês também puderam observar, voltando na página 305. Qual é o nome da lei que tratava da questão da escravidão? A lei Licínia. Essa lei Licínia era a lei que dizia que acabava com o interesse de acabar com a escravização por dívida e que determinava também que um dos cônsules fosse plebeu, para dar mais participação para os plebeus. O que tornou possível a criação do tribunato da plebe, a implantação das leis da Canuléia, Licínia, Ogúnia e Hortência. Então, essas leis, elas possibilitavam uma maior participação, elas vinham também de uma maior participação dos plebeus, que tinha suas reivindicações, né, que tinha as suas observações da sociedade, desejava sim decidir o que afetaria também de alguma forma as suas vidas. Então, a sua participação, maior participação. Vamos para cá, primeira questão. Ao tornar-se imperador, Otávio passou a governar Roma sozinho? Explique. Não, ele não tomou essa decisão de governar sozinho. Ele permitiu que o Senado continuasse, a magistratura também continuasse. Então, ele governa junto com a ajuda do Senado e magistratura. Segunda questão. Cite pelo menos 2 atitudes tomadas por Otávio para amenizar os problemas e as tensões sociais em seu governo. Bom, vamos lembrar. Os de mais destaque são a Pax Romana, que é colocada em vigor, mas também a política Pão e Circo. A política Pão e Circo, vamos lembrar que é justamente a ideia, né, de se concede comida, se concede de diversão para as pessoas, para que as pessoas não se rebelassem, as pessoas não questionassem as decisões do seu governo. E o que mais tivesse, que por vezes poderia ser que não beneficiasse o povo, né? Então, mas também o que se destaca, no governo de Otávio são os financiamentos aos artistas, o intercâmbio que se possibilita pelas suas decisões, enfim. Terceira questão. Com base na imagem a seguir, responda as questões. A que grupo social pertence a mulher representada na imagem? Então, a gente tem aqui uma mulher na imagem e a pergunta está perguntando se ela é patrícia ou se ela faz parte dos plebeus. Bom, meus queridos, ela faz parte dos plebeus. Por quê? Porque a gente já faz uma observação aqui que ela está sozinha. E de acordo com o que nós sabemos, as mulheres as mulheres, na verdade, patrícias, elas sempre andavam com escravos, elas sempre andavam acompanhadas, diferentemente da mulher que a gente observa aí, que tem autonomia de estar trabalhando, eu acredito, sozinha, e aí a gente observa que não faz parte dos patrícios. Que elementos da imagem lhe possibilitaram responder a pergunta anterior? Justamente o nosso conhecimento que nós temos sobre isso, né? Sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre as experiências aí que cada um tinha. E no caso, os membros, as mulheres que faziam parte dos patrícios, né? Elas sempre andavam acompanhadas.
Vamos finalizar aqui fazendo uma retomada aos conceitos, certo? Das questões que foram estudadas. Entre os povos que viviam no século X a.C. estavam os latinos, sabinos, samnitos, etruscos, cartagineses e gregos. Então, nós estamos falando da Península Itálica. Então, os povos que viviam na Península Itálica. Durante o período das principais instituições políticas de Roma era o Senado e a Assembleia de Cúria. Estamos falando no período da monarquia. A palavra é uma expressão de origem latina que significa coisa pública. A palavra república, os significados de república, ou seja, algo, coisa pública, ou seja, refere-se a algo do povo. Então, dando continuidade, na República Romana, as principais instituições eram o Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. Próximo item, o título de imperador indicava, vamos só sublinhando aqui, o título de imperador indicava que ele era detentor de todos os poderes civis e militares e podia exigir a obediência dos cidadãos, correto? A política pão e circo. A política do pão e circo consistia em oferecer alimento e diversão aos plebeus para evitar que eles se rebelassem contra o governo. Pronto. Então, gente, a gente finaliza aqui esse capítulo, na verdade, e com esses conceitos, com essas atividades, mais questões e mais problematizações sobre esse tema, nós teremos resoluções das questões de múltipla escolha, nós teremos nosso encontro do Meet. Espero vocês lá, quarta-feira, e estejam bem, fiquem bem, até o nosso próximo encontro.